A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa o seu like. O tema dessa semana é pecadinho e pecadão. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de 1 João, no capítulo 1, e do versículo 8 ao 10, que vai nos dizer o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, gente? Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho de um assunto que não é muito falado, mas que deveria, mas que não é, infelizmente. Mais um alerta, né, para todos nós, para as nossas vidas. Gente, a Bíblia, ela não classifica pecado em diferentes níveis, né, como se tivesse pecados que são menos piores que outros. Lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte e ponto final. E não fala, né, que o salário do pecado maior é a morte, não, é o salário do pecado. Ou seja, a Bíblia não classifica em pecadinho e em pecadão. E ela somente diz que é pecado tudo que transgride a lei de Deus, tudo que vai contra a palavra de Deus. Existem pecados que têm consequências maiores que outras. Só que, o que eu quero falar com vocês exatamente aqui? Muitas das vezes, até mesmo inconscientemente, até mesmo sem querer, a gente tem a mania de pensar que porque ciclano matou alguém, ou roubou, ou sei lá, fez um pecado muito grande aí, vamos assim dizer, a gente acha que nós somos melhores do que essas pessoas por fazer pecados menores, entre aspas, ou fazer pecados que têm menos consequências. E é sobre isso o ponto-chave desse vídeo, gente. A gente tem a mania de pensar que só a pessoa roubou e a gente falou mal de alguém, a gente é melhor. Mas não. Tudo é pecado e Deus se desagrada, Deus se entristece do mesmo jeito com nós. Às vezes a gente mente, ou a gente, sei lá, cola numa prova, ou a gente, sei lá, esses pecadinhos, né? A gente fofoca com alguém e às vezes a gente acha que... Às vezes a gente nem considera, pra falar a verdade, a gente nem considera que isso é pecado. Mas no versículo que a gente leu, e a pessoa fala, né? Ah, mas eu só falei mal de alguém, eu tô fofocando aqui, não tem nada demais nisso. E o versículo que a gente leu vai dizer exatamente isso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, às vezes você faz um pecadinho, né? Eu tô só falando aqui pecadinho, mas não é pra falar pecadinho. E às vezes a gente acha que tá tudo bem, que Deus não fica triste do mesmo jeito com aquela pessoa que roubou ou que matou. E às vezes a gente, na verdade, nem acha, muitas pessoas nem acham que fofocar ou falar mal de alguém, ou fazer alguma coisa, né, que é besteira aos nossos olhos, desagrada a Deus, mas desagrada do mesmo jeito, Deus se entristece do mesmo jeito. E esse é o nosso problema, de achar que o pecado tem classificações, tem níveis que desagrada a Deus ou que não desagrada a Deus, mas a verdade é que tudo desagrada a Deus, o pecado em si desagrada a Deus. E outra coisa, né, é o pecado que nos afasta dele. Então qualquer tipo de pecado, vamos assim dizer, entristece ao Senhor, desagrada o nome dele. E às vezes a gente acha que falar mal de alguém, que julgar os outros, que fofocar, que mentir, tá tudo bem, gente, mas não tá. Vamos pegar o exemplo da mentira, né? Ah, mas eu menti ali, foi escondidinho, ninguém viu e tá tudo bem. Mas a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado com como que a gente tá agindo, precisa tomar cuidado para que a gente não caia no pecado. Porque da mesma forma, tudo é pecado. Você não é melhor que ninguém pra achar que o pecado do seu irmão é pior do que o seu. É claro, como eu já falei pra vocês, existem consequências diferentes.
mas continua sendo pecado, tudo do mesmo jeito. E a gente precisa seguir o conselho de Provérbios. Provérbios 22. Provérbios no capítulo 22 e no versículo 3, que vai dizer o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, aquela pessoa, né, que vê o pecado e foge do pecado, busca refúgio no Senhor, ela tá sendo mais prudente do que aquela pessoa que fala, mas é só um pouquinho, é só uma vez, é só isso, sei lá o que. Essa pessoa sofre as consequências do seu pecado. Então, gente, é mais um alerta para todos nós, pra gente tomar muito cuidado, muito cuidado. E você não é melhor do que o seu irmão só porque ele faz uma coisa e você fala mal do seu irmão, você fofoca, você mente. E não esquecendo, o diabo é o pai da mentira. Então vocês percebem a gravidade, mas às vezes a gente acaba neutralizando ou negligenciando alguns pecados, e acha que os pecados dos outros são maiores que os nossos. E pra finalizar pra vocês, eu tinha muita coisa pra falar ainda, mas vamos resumir um pouquinho. Pra vocês, no livro de 1 João também, no capítulo 2, e no versículo 1 e 2, que vai dizer: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Não estou falando aqui pra vocês que a gente tem que ser santo. Não, a gente tem que ser santo, mas que a gente vai ser santo e que nós não vamos pecar, não é isso. Mas é que a gente precisa parar de pensar que existem pessoas que são piores do que a gente. Ou parar de pensar que a gente é melhor do que os outros por causa dos pecados das outras pessoas. A gente tem que se olhar primeiro e ver se a gente realmente não tá desagradando ao Senhor da mesma forma do que outras pessoas podem estar, né? E outra coisa também, o pecado das outras pessoas não importa. O que importa, a gente tem que se preocupar com a gente mesmo. E aqui fala, né, que é muito lindo esses versículos, né, que fala... É João falando, e ele ainda fala: meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Caso vocês... É para vocês não pecar. Mas se vocês pecarem, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha que coisa linda, gente. Porque o Senhor, ele já sabia que a gente ia pecar, a gente não tinha jeito. Mas, tudo bem, ele sabia que a gente ia pecar, mas ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele foi a nossa propiciação, né? Foi a propiciação pelos nossos pecados. E é claro que, né, a gente tem que sempre ter um equilíbrio entre as coisas. Tipo, o Senhor morreu por nós, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E tá tudo bem eu pecar e depois eu peço perdão por Deus. Mas aí já tá errado também. Não é só porque a gente tem o Senhor e que ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, que a gente pode pecar deliberadamente e pedir perdão para o Senhor sempre que a gente pecar. A gente tem que evitar pecar, gente. Eu sei que pode parecer difícil, mas tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que tentar viver em santidade para que a gente não peque, para que a gente não caia no pecado, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a gente precisa fugir dos pecados grandes para que a gente não sofra as consequências, mas fugir também dos pecados pequenos para que ele não nos leve aos pecados grandes, tá bom, gente? Espero que Deus tenha falado muito, muito, muito ao coração de vocês. Fiquem com essa mensagem, fiquem com essa reflexão e não se esqueçam, não existe classificação de pecado. Tudo é pecado aos olhos do Senhor. Tudo é pecado, não. Tudo que for pecado entristece o coração do Senhor, e a gente precisa parar de julgar o pecado dos outros e olhar para nós mesmos, tá bom? Espero que Deus tenha falado muito ao coração de vocês.
posso fazer uma oração por você? Se puder, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar falando aqui da Tua palavra, Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor venha penetrar no nosso coração, Pai, na nossa mente, Pai. Todos os dias nos ajuda a caminhar contigo, Pai. Nos ajuda a vencer o pecado, Pai, todos os dias. Nos ajuda a vencer a tentação, Pai. E nos ajuda a não cair, Pai, a não pecar e a não desagradar, Pai. O seu coração nos ajuda a viver de uma maneira santa, que te agrade, Pai, e livre de todo o pecado, Pai. E ajuda, Pai, todas aquelas pessoas que estão precisando, Pai, sair, se levantar, Pai, dos seus pecados. No nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito.